Vamos relembrar rapidinho o que vimos na aula anterior? A segunda revolução industrial foi uma explosão de novas tecnologias que mudou o mundo. Só que toda essa inovação acabou trazendo um problema que ninguém esperava, um efeito colateral que ia redesenhar o mapa do planeta. Essa aceleração tecnológica foi incrível, claro, trouxe uma sensação de progresso que parecia não ter fim. Mas, como toda grande mudança, ela também gerou um desequilíbrio, uma crise de superprodução que ameaçava travar toda a economia. Pensem só, as fábricas ficaram tão eficientes, mas tão eficientes, que começaram a fabricar coisas num ritmo muito mais rápido do que as pessoas conseguiam comprar. Com os estoques lotados e o risco de uma crise gigantesca, as nações industriais precisavam de uma saída e rápido. Então, qual foi a solução encontrada? Ora, se o problema estava dentro de casa, a resposta tinha que vir de fora. A saída para a crise interna de superprodução foi uma expansão agressiva para outros continentes, um movimento que a gente conhece como imperialismo. A lógica por trás dessa expansão era bem direta. Primeiro, precisavam de matérias-primas que não existiam na Europa, como borracha e metais. E, claro, queriam isso pelo menor preço possível. Segundo, precisavam de gente nova para comprar seus produtos, já que o mercado interno não dava mais conta. E terceiro, precisavam de lugares seguros para investir todo o dinheiro que estava sobrando. E essa necessidade econômica não ficou só na teoria, não. Ela se transformou numa corrida frenética para controlar territórios, que acabou levando à divisão de continentes inteiros entre as grandes potências da Europa. Para organizar essa corrida e evitar que eles brigassem entre si, os líderes europeus se encontraram em Berlim. E lá, sem nenhum representante africano na sala, eles literalmente fatiaram o continente, como essa charge da época mostra muito bem. Eles criaram as regras do jogo para decidir quem ficaria com cada pedaço. O resultado dessa partilha foi um redesenho completo do mapa global, com consequências que a gente sente até hoje. Deem uma olhada na escala dessa divisão. Uma coisa que salta aos olhos nesses mapas, principalmente no da África, são essas fronteiras em linha reta. Elas foram traçadas com régua em escritórios na Europa, ignorando completamente os reinos, as etnias e as culturas que já existiam ali. Foi uma divisão artificial, imposta de cima para baixo. E aqui a gente chega numa questão central. Se a motivação era puramente econômica, era sobre exploração, como é que os europeus justificavam isso para o resto do mundo e, principalmente, para eles mesmos? Porque, vamos combinar, estamos invadindo para enriquecer não é uma propaganda muito boa. Então, para justificar essa dominação, foi construído todo um discurso, um conjunto de ideias que pintava a conquista como se fosse um ato de bondade. A principal desculpa era a tal da missão civilizadora. A ideia era que os europeus, por se acharem superiores, tinham uma obrigação moral de levar a civilização, a religião e o progresso para os povos que eles consideravam atrasados. Isso ficou conhecido como o fardo do homem branco, um peso que eles supostamente carregavam pelo bem da humanidade. E essa lógica não se limitou à Europa. Nos Estados Unidos, uma ideia muito parecida, o Destino Manifesto, serviu para justificar a expansão para o oeste. Essa pintura, O Progresso Americano, captura bem essa ideia. Uma figura divina guiando os colonos, levando a luz e a tecnologia, enquanto empurra a escuridão e os povos nativos para longe. E para dar um ar de legitimidade a essa ideia de superioridade, a própria ciência da época foi usada. Surgiram teorias pseudocientíficas que mediam o tamanho de crânios e criavam rankings para provar que a raça branca europeia estava no topo da evolução. Era o chamado racismo científico. E aqui temos um dos exemplos mais perversos dessa distorção. Pegaram a teoria da evolução de Charles Darwin, que fala sobre seleção natural de espécies, e aplicaram de forma totalmente errada às sociedades humanas. Assim, a dominação imperialista passou a ser vista não como a exploração, mas como a sobrevivência do mais apto, algo natural e até inevitável. Certo, então vamos conectar todas essas peças. Agora que a gente viu o motor econômico e essa capa ideológica, a lógica completa do imperialismo fica bem mais nítida. Percebam a sequência. A industrialização gera uma necessidade econômica. Essa necessidade leva à expansão e à dominação de outros territórios. E só então, depois que o processo já está rolando por motivos bem materiais, é que surgem as justificativas ideológicas, a missão civilizadora para dar uma maquiada em tudo. Mas é claro que essa corrida global por poder e riqueza não ia acabar bem. Ao dividir o mundo entre si,
As potências europeias viraram vizinhas em territórios muito distantes e, como era de se esperar, viraram também grandes rivais. A competição deixou de ser só comercial e virou uma disputa direta. Grã-Bretanha, França e a Alemanha, que tinha se unificado há pouco tempo e estava cheia de ambição, começaram a bater de frente, disputando cada pedaço de terra e cada zona de influência no mapa. Essa charge do presidente americano Theodore Roosevelt com seu grande porrete no Caribe simboliza bem o clima da época. Uma política externa agressiva, pronta para usar a força militar para garantir seus interesses em qualquer lugar do mundo. Essa rivalidade crescente, alimentada o tempo todo pela corrida imperialista, transformou a Europa num verdadeiro barril de pólvora. As nações começaram a se armar até os dentes, a formar alianças secretas, o clima de guerra estava no ar. O imperialismo foi, sem dúvida, um dos principais combustíveis da Primeira Guerra Mundial. No fim das contas, essa busca sem limites por impérios deixou o mundo todo numa situação extremamente perigosa. E a pergunta que nos leva ao nosso próximo tema é: como exatamente essa corrida por poder transformou o mundo nesse barril de pólvora prestes a explodir na Grande Guerra?